Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos para a nossa aula sobre Renascença e Revolução Científica. Bom, deixa eu destacar para vocês que essa aula está dentro de um propósito histórico da gente analisar a linha do tempo da filosofia e falarmos um pouquinho dessa transição entre a Idade Medieval para a Idade Moderna. Já falei isso para os senhores e sempre falo e sempre falarei, nem sempre a característica de um determinado período histórico vai refletir numa determinada corrente de pensamento filosófico. Mas nesse caso, pequenos, nós temos alguns elementos históricos que vão ser responsáveis por várias das mudanças que o pensamento filosófico vai apresentar, no caso aqui o pensamento ocidental, vai apresentar e deixar de legado para o mundo ocidental. Tudo bem? Então é óbvio, pequenos, que eu vou destacar a questão aqui, ó, vamos lá, que a Idade Média, lembra que nós falamos já isso, né? Vamos sair daquele paradigma de que a Idade Média foi só uma produção de ignorância. Essa visão renascentista iluminista ela é uma das visões possíveis. E também ela não é aquela visão romântica sobre reis, rainhas e princesas, então tá tudo certo, né, professor? Também não. O que nós tivemos? Tivemos a produção de universidades, como nós já vimos no período da escolástica, mas também tivemos produção de maldade, produção que contraria aquela versão romantista, que vai falar sobre, por exemplo, a questão da Inquisição ou outros elementos que a gente poderia falar da corrupção humana. Isso aí está sempre desde a história da humanidade mesmo. Só que aí, pequenos, esse hibridismo, esse sincretismo cultural dos povos europeus e árabes, expressos pela Reconquista e pela Cruzada, fizeram com que a gente recebesse várias, lembrando, nós já falamos isso, várias influências dos orientais, e os orientais receberam também várias influências de nós. Porém, pequenos, chega o século XIII, que é o século mais marcante da Santa Inquisição, isso vai fazer com que a filosofia acabe se afastando de alguma forma da religião. Por quê, professor? Porque a religião acabou, ao apoiar a universidade, ao apoiar a fundação da universidade, acabou dando à universidade um instrumento, que é a ciência, para poder criar uma certa autonomia frente aos dogmas religiosos. E isso acaba culminando coincidindo com a crise do feudalismo, que a gente chama de Baixa Idade Média. A crise do feudalismo que começa lá no século XI, formação das monarquias nacionais também, que você já está cansado de ouvir lá nas aulas de histórias, mas o que nos interessa, professor, nos interessa chegar aqui, ó, nesse renascimento. E eu gosto tanto dessa imagem porque ela fala exatamente sobre o que, professor? Sobre essa migração dos povos que estavam lá no campo para os burgos e as vilas nos centros urbanos. Não é nenhuma metrópole, não é um movimento de urbanização, é uma migração que vai haver, mas nasce ali os primeiros pontos urbanos, né? A vila, quem nasce na vila é vilão, quem é da vila é vilão, quem é do burgo é burguês. Nasce essa classe burguesa que a gente vai precisar lembrar dela quando a gente chegar no século XVII, século XVIII, tá bom? Só que esse renascimento não foi só comercial e urbano, como também a gente já está cansado de escutar nas aulas de história, mas foi também cultural e científico. Por quê, professor? Porque houve um resgate das concepções greco-romanas, né? Aquela produção de pensamento antropológico. Você lembra do Sócrates? A gente fala que o período aqui, ó, da filosofia socrática é uma filosofia antropológica. Então não é que a gente passou para uma filosofia antropológica. A gente não passou para uma filosofia antropológica. A gente voltou, a gente retomou, a gente retornou a pensar de maneira a colocar o homem, o ser humano, no centro do pensamento. Tudo bem? Como é que a gente chama isso, professor? Humanismo. O humanismo vai ser essa corrente de pensamento que vai migrar da cosmologia, o foco do pensamento, da reflexão, para uma antropologia, pensar o ser humano enquanto si. E para isso, pessoas, dispensa comentários, essa obra aqui do Homem Vitruviano, do tio Leonardo da Vinci. Tá claro, o ser humano no centro, você matematizar ele cabe dentro de um círculo, cabe dentro de um quadrado, ele é completamente compreensível. Então ele por ele mesmo acaba se compreendendo. Toda aquela carga dogmática apresentada pelos escolásticos, pelos patrísticos, pela filosofia medieval, então, acaba se dissolvendo. E aí, pequenos, óbvio que eu trouxe alguns pensadores aqui para vocês, e esses pensadores, professor, vou ter que decorar todos eles. Pequenos, a ideia não é decorar, porque assim, no vestibular, poucas vezes eles caem com uma discussão mais acentuada sobre os seus pensamentos. Mas é importante saber que Francesco Petrarca, por exemplo, é considerado o pai do humanismo. Por quê, professor?
um literata, na verdade, né? A literatura vai ser de extrema importância aqui. Por quê, professor? O Antônio Cândido ainda fala isso, né? A literatura enquanto direito, o direito ao ficto. Porque a gente tem e quer o direito ao facto, mas o Antônio Cândido lembra, né, que a gente também tem direito, e é do ser humano, o direito ao ficto. O ser humano lá no Paleolítico para o Neolítico vai lá e cria um copinho de barro para poder pegar água. Por não sei o que, porque cargas d'água, ele vai lá e faz uma florzinha. Para que serve a florzinha? Servir não serve para nada. Mas a arte é uma dimensão subjetiva do ser humano. Inclusive a literatura, vai dizer Antônio Cândido. Então, Francisco Petrarca é esse literata que aparece no século XIV, que vai dar essa visão de que, olha, o homem pode se explicar por si mesmo. Giovanni Pico della Mirandola também é um filósofo religioso, só que, pequenos, ele vai pensar, porque veja, antigamente a gente estava pensando, antigamente que eu digo na filosofia medieval, pensava-se que eu poderia fazer o bem em nome, ou então provocado por um medo dogmático de servir a Deus e tal. A filosofia esvazia um pouco isso. A filosofia de Tomás de Aquino, a filosofia do Santo Agostinho, acaba esvaziando esse peso do dogma. Mas o Pico della Mirandola, ele chega com a seguinte conclusão: pera lá, a honra de uma determinada situação está em mim. Ah, professor, mas ele mente. Mas a honra está em mim. Pouco importa se ele mente. Se a honra está em mim, então eu, ser humano, sou responsável pelo que faço. Então você percebe como que vai deslocando esse pensamento? Aí a gente chega em Thomas More, no século XVI, 1516, ele escreve o livro Utopia. Cara, a utopia vai ser extremamente importante, não só para a Idade Moderna, quanto para a Idade Contemporânea. Por quê? Porque é da utopia do Thomas More. É dessa projeção que ele acaba pensando que vai nascer a ideia de você pensar numa sociedade melhor, o liberalismo. E aí, no século XIX, o comunismo, o socialismo, o anarquismo, todas essas resgates, esse resgate sobre que sociedade seria melhor para nós podermos apresentar, vai vir da obra do Thomas More, pensando exatamente nisso. É possível pensar numa sociedade diferente, ok? Michel de Montaigne dispensa comentários. Ele é um filósofo bastante conhecido do Renascimento, dessa renascença, desse humanismo, e ele é um cara que ele vai partir quase que para o relativismo. Michel de Montaigne escreve o livro Ensaios. Então, o Ensaios é um estilo que ele inaugura, porque o que é um ensaio, professor? É aquilo que eu penso. Professor, e citação? Não, citação, caramba, eu vou botar no papel aquilo que eu penso. Entendeu? E o Montaigne, dentre as coisas que ele coloca, tem aquela célebre frase dele, né? Cada qual denomina de bárbaro o costume que não pratica na própria terra. Que é aquela questão que, poxa, quem que é o estranho? O estranho é o outro, né? E o Montaigne fala assim, é meio que um cético, ele fala, rapaz, se eu ficar pensando que é certo e errado, eu não vou chegar. Por quê? Porque certo e errado para Montaigne, é um ponto não só de vista, mas cultural, entende? Contextual e histórico. A reforma protestante está aqui na minha lista, pequenos, mas não com o objetivo de dizer que os protestantes são humanistas, mas com o objetivo de apresentar para vocês que nesse contexto de humanismo levantou-se um grupo de teólogos, dentre eles Martinho Lutero, talvez o mais importante, junto com Calvino na França e tudo mais, né, os movimentos que você já conhece, tirando o movimento político do Henrique VIII, né, o rei da Inglaterra. O que é interessante destacar, pequenos? Que pela primeira vez, e é a primeira vez que eu digo assim, não é a primeira vez enquanto racha, porque a Igreja Católica já rachou no cisma do Oriente com a Igreja Ortodoxa. Mas é assim, ó, as pessoas, elas, depois de toda, porque assim, ó, rachou em 1054, aí veio a Santa Inquisição, e aí todo mundo ficou, Santa Inquisição que eu digo, e a Inquisição, pequenos, ela começou lá no século 7, 8, 9, e ela vai se dissolver no século 17, 18, 19. Ela vai perdendo força. E eu dou esses 3 séculos porque varia de acordo com cada país. Mas, depois de uma Inquisição tão ferrenha como foi a do século XIII, o século XV, o século XVI, com os protestantes, acaba colocando em xeque a Igreja Católica, que até então estava acostumada a ser tomada como verdade. Entende como foi importante o protestantismo nesse sentido? O senhor tem o espírito humanista? Eu não posso classificar o protestantismo como humanista, porque eles ainda defendem a questão das escrituras, de Deus, mas
A conduta, sim, o é. Porque pela primeira vez na história, depois da Inquisição, depois do século XIII, né, a Igreja Católica é contestada de maneira a ser rotulada como errada. Olha, está errado isso daqui. E isso acaba mudando. As pessoas percebem que podem discordar da Igreja Católica. No século XVII você tem o início do liberalismo, no século XVIII o iluminismo, e a Igreja Católica foi perdendo todo o seu império, que construiu em mais de 15 séculos aí. Tudo bem? 15 séculos não, né? 15 séculos. Tá bom. Professor, mas e aí? Esse resgate, pequenos, é que eu mostro para vocês. Esse resgate, como é renascimento cultural e científico, esse resgate foi de extrema importância para poder encontrar novamente com os gregos. Se outrora, e é bonito falar outrora, se outrora nós estávamos aqui, ó, falando dos períodos socráticos e tal, e aí a Igreja Católica entra e fica aí pelo menos 13 séculos, 14 séculos imperando enquanto pensamento, né? Apesar da Igreja Católica ter aparecido no século IV, no século I a filosofia foi tomada pelo pensamento cristão. Que nós já trabalhamos, qualquer coisa volte na aula de História Patrística. Mas o que é importante? Quando a gente retoma aqui na Renascença esse espírito da Grécia Antiga, a gente traz também um dos principais pontos da reflexão antiga, que é o conhecimento. Como é que se dá o conhecimento? E aquilo que a gente chama de teoria do conhecimento, ou epistemologia, ou filosofia das ciências, ela já está sendo procurada, buscada, indagada desde os pré-socráticos. Ok? E aqui eu vou fazer um sobrevoo. Você percebeu que agora a gente vai começar a retomar vários, a gente vai fazer, né? Vários sobrevoos voltando lá para a Grécia Antiga, e você vai ter que ter aprendido. Professor, eu acho que fiquei com dúvida. Volte nas aulas, resgate elas para você começar a entender. Porque quanto mais você entender as filosofias que nós já estudamos, mais fácil fica de você compreender a movimentação que elas vão fazer agora, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. Esse movimento de busca do conhecimento, da epistemologia, da filosofia das ciências, apresenta, e vou fazer um resgate aqui, elementos que os gregos já tinham apresentado. Que é o quê? Olhe para a natureza, querido. Olhe para a natureza e dela você vai conseguir aprender. Apesar disso, já está expresso na escolástica, a revolução científica, que é onde eu quero chegar daqui a pouquinho, vai depender muito dessa observação, dessa análise, dessa conceituação. Então os pré-socráticos pequenos já estavam tentando buscar a origem do universo nesse primeiro elemento, a arquê, na physis, na natureza. Então você lembra Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, então todos esses caras já estão preocupados, pera lá, deixa eu ver onde é que está o arquê, a physis, aqui para eu poder encontrar. O Platão, apesar dele valorizar o mundo das ideias, ele olha para o mundo dos sentidos e ele fala, pera lá, o mundo dos sentidos de alguma forma dialoga com um gabarito. Gabarito esse que não está aqui, gabarito esse que está no mundo das ideias. E aí você já conhece toda a ideia do Platão. A teoria da linha, você lembra da alegoria da linha? Pega uma linha, corta no meio, mundo dos sentidos, mundo das ideias. Dos sentidos corta no meio, das ideias corta no meio. O que você tem? Imaginação, sentidos, matemática e ideias. Ok? Então é óbvio que você tem uma evolução, dirá Platão, e você sai daqui. Mas aqui não é o mundo real, aqui não é o mundo sensível não é o mundo verdadeiro, então você tem que aspirar para o mundo ideal. O que Aristóteles vai discordar? Dedinho para cima Platão, apontando para aqui, onde é que está Queiroz? Não, não é isso, professor, é o mundo das ideias. E aqui é o quê? Mãozinha para baixo assim, essa mãozinha para baixo assim do Aristóteles é o quê? Segura aí, Jair. Não, isso aqui é mundo dos sentidos, isso aqui é mundo sensível. Então, pequenos, quando a gente identifica o Aristóteles, Aristóteles vai, considerado ser pai das ciências da natureza, vai valorizar exatamente essa categorização dos indivíduos, do conhecimento que está posto no mundo sensível. Tudo bem, pessoas? Não preciso falar. O movimento sensível do objeto, a teoria das 4 causas, a teoria da autopotência, os 4 sentidos da metafísica. Você lembra dos 4 sentidos? Ó, que bonito! Os 4 sentidos da metafísica aristotélica. Sentido ontológico, ouseológico, etiológico e teológico. Todas essas teorias, todas essas reflexões estão apontando, Aristóteles está apontando com essas teorias, como é que a gente vai produzir o conhecimento em si. Tá claro isso, pessoas? E uma vez esse conhecimento produzido, é óbvio que ele vai estar, vai ser encontrado, mais ou menos é isso, né? Essa ideia, no mundo dos sentidos. O que a gente vai identificar, pessoas? Opa, deixa eu só voltar aqui. Que
Esse legado platônico aristotélico entrou na Idade Média, a gente já discutiu sobre isso. E eu só vou fazer um sobrevoo aqui. Que legado que nós temos? A gente tem que falar do legado romano, porque a gente falou aqui do legado grego. O legado romano, pessoas que fica e que vai ser não só cultivado na Idade Média, mas vai chegar na Revolução Científica, vamos lembrar, na parte mais física, mais dura, os aquedutos. Quem não se lembra, o que professor de história já não mencionou para vocês, que existem aquedutos romanos que existem até hoje, construídos antes de Cristo, no início e depois, no primeiro século depois de Cristo, e eles funcionam até hoje. Pera lá, tem uma engenharia ali funcionando. Então esse conhecimento a gente herdou. As enciclopédias d'Alembert e Diderot são iluministas que vão ser conhecidos por serem os enciclopedistas, mas a ideia de enciclopédia é da Roma antiga. O direito positivo, o direito romano, a ideia de república, a ideia de senado, tudo isso é da Roma antiga, pessoas. Vulgata latina, pessoas. Traduzir a Bíblia. São Jerônimo foi um dos precursores para fazer isso. Traduzir a Bíblia do aramaico, do hebraico, do grego para o latim possibilitou com que a Bíblia pudesse depois, a posteriori, ser traduzida para vários idiomas. Então todos esses elementos vão ser resgatados, a importância desses elementos vão estar presentes. Você entra na patrística e dentro da patrística você tem aquele legado árabe que nós falamos dentro da patrística escolástica. É mais ou menos isso, eu coloquei em nuvenzinha para você entender que assim, a patrística escolástica estão sobrevoando esses elementos. Elementos estes pequenos que vão fazer com que a gente observe que tem uma produção de conhecimento por trás. Ok? Eu não falei na escolástica, aliás, na aula sobre escolástica não está lá, é bastante evidente, mas Al-Jarris é um polímata é um alquimista, um alquimista árabe, né, vou dizer assim, que ele está pensando sobre ética, estética, política, conhecimento, meio que um Aristóteles, mas o Al-Jarris é o cara que vai intuir a teoria do evolucionismo 1000 anos antes do Darwin. 1000 anos! Foi descoberto há pouco tempo atrás, 2017, 2018, os livros do Al-Jarris. E o que a gente observa? Que você tem uma produção de conhecimento não só durante a Idade Média, mas também de outros povos que não os europeus. E aí a gente desmistifica aquela visão eurocêntrica, ok? Aquela visão do gênio. Isaac Newton sentou debaixo da macieira, caiu uma maçã na cabeça dele e ele concebeu toda a teoria da gravidade. Não é assim, não foi assim. Entende, pequenos? Vamos desmistificar isso. Então, os interesses por esse método científico acabam ganhando mais corpo nesse século XIII para o século XIV, entrando no século XV e XVI. E aí eu vou destacar Roger Bacon e Giordano Bruno, que são dois filósofos da ciência, que acabam deixando de ser citados muitas das vezes, mas o papel deles é histórico. Qual que é o papel deles, professor? Do Roger Bacon, pessoas, o papel deles é preconizar aquilo que o Galileu Galilei vai fazer muito bem, que é preconizar o método. Como é que eu adquiro um conhecimento metodologicamente confiável? E aí a gente vai ter aquele método de observação, criar uma hipótese e experimentar, que o Galileu Galilei vai aprimorar, a gente vai ver daqui a pouquinho. E o Giordano Bruno, já no século XV, do século XVI, já pensa num Deus imanente, coisa que não é muito absurda, porque os gregos já pensavam num Deus imanente, ou seja, Deus não fez o rio e saiu fora. Deus fez o rio e é o rio. Entende isso? Um universo infinito, completamente oposto do Aristóteles. Veja, Aristóteles imperou até o século XV, cara. Aquela concepção de que o universo é finito, organizado, vai cair agora, com a Revolução Científica. E o Giordano Bruno é um dos precursores para pensar exatamente esse elemento. Professor, onde o senhor está querendo chegar? Aqui, na Revolução Científica, pequenos. O que vai ser, ou o que eu tenho que destacar, professor, na Revolução Científica? Os senhores têm que entender que a Revolução Científica foi o auge de toda essa produção. Eu não fiz esse panorama histórico só para te contar a historinha. Eu fiz esse panorama histórico para você compreender e entender que existe aqui, neste panorama, uma produção de conhecimento histórica acumulada, que na Revolução Científica vai se converter no maior dos paradigmas, rompimento, na verdade, de paradigmas que a gente vai ter, que é a passagem do geocentrismo para o heliocentrismo. Só que o que era o geocentrismo? Acreditava-se que a Terra estava no centro e que ela em volta dela estava o Sol girando, ok? Acreditava-se que a Terra era plana. Já pensou? Em pleno século XXI, as pessoas pensando que a Terra é plana? Ainda bem que a gente já superou isso, não é verdade? Não. Então, as pessoas acreditavam que a Terra era plana, as pessoas acreditavam que ela estava no centro e era o Sol quem girava. E o que Nicolau Copérnico maravilhosamente faz?
Cálculo matemático. Senhoras e senhores, Copérnico entra para a história da humanidade fazendo matemática, cálculo matemático. É a Tabata Amaral ganhando o prêmio na Olimpíada Brasileira de Matemática. Por quê, professor? Por que, pequenos? Ele conseguiu demonstrar matematicamente, com cálculos e projeções de sombra, da Lua e parará, que a Terra estava no centro, cara. Que a Terra não estava no centro. Aliás, desculpa, meu aumento Olavo de Carvalho aqui. Que a Terra não estava no centro, ok? Não bate. E morreu por conta disso. Copérnico não desmentiu suas teorias, ele acabou sendo julgado pela Inquisição e acabou morrendo. Galileu Galilei vem anos depois e pega o quê? Pega esses cálculos. Então Galileu Galilei não é do nada, você entendeu? Quem foi lá, trabalhou certinho nos escuros foi Copérnico. Galileu pega esses cálculos, nenhum demérito ao Galileu, mas ele pegou os cálculos do Copérnico, pegou uma luneta e enfiou, meteu lá para a Lua. E aí conseguiu enxergar, desenhou cratera, desenhou, sabe? Foi colocando, dando corpo a todo o cálculo que Copérnico tinha elaborado. Entende isso, pequenos? Aí a gente chega na projeção que o Copérnico faz, que o Galileu faz, dos corpos celestes, da projeção heliocêntrica. Copérnico morreu porque não quis desmentir aquilo que tinha dito, mas Galileu Galilei foi espertinho e ele foi lá e acabou mentindo para a igreja, dando golpe na igreja lá, acabou vivendo para contar essa história. Kepler vem depois e maravilhosamente Kepler faz uma lei, a terceira lei de Kepler talvez seja muito lascada. Por quê? Porque ele, observando os cálculos do Copérnico, observando os desenhos do Galileu Galilei, ele chega à conclusão de um cálculo. Qual cálculo, professor? O tamanho do planeta e a distância entre eles. Putz! Pequeno, você tem noção disso? No meio do mato pelado, sem nenhum recurso tecnológico, o Kepler faz uma maquete de como é que seria o sistema solar. Maravilhoso isso. E Galileu entra para a história exatamente, os três entram para a história, mas Galileu vai lá e sistematiza aquilo que o Giordano Bruno já tinha mencionado. Qual é o método de experimentação? E nós vamos discutir na próxima aula, racionalismo, empirismo, criticismo kantiano, sobre método. Que método, professor? Como é que eu alcanço o conhecimento verdadeiro? Tá claro isso, pessoas? Eu primeiro observo, formulo hipóteses, experimento e aí vejo a regularidade matemática, porque é assim que as leis da natureza funcionam. Tudo bem? E aí, professor, pequenos? Então deixa eu só fazer um remembro para vocês. Cheguei aqui no Renascimento, fiz um comentário de como é que o humanismo resgata toda essa produção histórica, não só da Grécia, mas como da Roma Antiga. Só que, pequenos, eu vou dar uma introdução, mas uma introdução mini sobre lógica. Por quê, professor? Porque, pequenos, o efeito, a condição para você pensar, e nós vamos entrar nesse quebra-pau daqui a pouco com os racionalistas e empiristas, é exatamente como é que eu produzo um conhecimento seguro e inovador, ok? O que o Platão nos ensinou? Lógica dialética, junto com Sócrates, junto com talvez Parmênides e Heráclito, que pensaram dialética primeiramente. O que vai dizer a dialética? A dialética, pessoas, vai dizer simples. Existem as contradições. E é possível, lembra dessa aula? Qualquer coisa, volta na aula de Platão, de Sócrates. Volta lá, vai na aula de sociologia, vê lá Marx, que eu te explico certinho a dialética, para a gente não estender muito esse vídeo. Mas a dialética é simples, pequenos. Tese, toda coisa, para você falar uma coisa, você precisa de uma afirmação, maravilha. Mas toda afirmação tem o seu contrário. Claro, escuro, já disse isso para você. Claro, escuro, bonito, feio, rico, professor. São contradições que estão presentes na sociedade. Penso numa coisa, invoco a outra obrigatoriamente para poder demonstrar para vocês. Muito bem, até aí não tem nenhum problema. Porém, a antítese, que é a antitese, né? Essa antitese, pessoas, ela faz com que você pense no contrário da tese. E aí choca. Tese, antítese, tese, antítese, tese, antítese, você tem a síntese. Exemplo clássico que eu dou, eu digo que fulano é gostoso. Fulano é gostoso. Qual que é o contrário? Fulano é barangão. Maravilha. Tese, antítese, tese, antítese, síntese. Gostoso, barangão, o que eu tenho? Pegável. Professor, o que é pegável? Pegável é ser gostoso e barangão ao mesmo tempo. Entende isso? Gostoso e barangão ao mesmo tempo. Não é metade gostoso, metade barangão. 100% gostoso mais 100% barangão é igual 100% pegável. Pegável nasce da incorporação das contradições apresentadas entre gostoso e barangão. Tudo bem? Isso é dialética. Professor, e agora o que eu faço com pegável? Virou uma nova tese. E tem uma nova antítese, com uma nova síntese. Pegável nem full tá teno. Entende isso?
Pegável, nem full, tá tendo. Porque, professor, é fim da balada, professor, que tá tendo. E por aí vai. E nós vamos para um infinito e além desse jeito, pequenos. Porque a dialética não tem fim. É essa a conclusão mais imediata que o tio Platão, junto com Sócrates, fizeram da dialética. Ponto. Como é que eu descubro o crime desse jeito? Como é que eu investigo e acho criminoso de um assassinato com a lógica dialética? Porque pode ser e pode não ser. As contradições, elas convivem. Então é e não é ao mesmo tempo. Ele é culpado ou não é culpado? Ah, é e não é ao mesmo tempo. Aristóteles faz essa crítica. Pera lá, dirá Aristóteles. Como é que eu vou acreditar no senhor? Dirá Aristóteles. A dialética, entende isso? A dialética, ela deixa muito aberto esses confrontos das ideias. Precisa de uma coisa mais correta, precisa de uma coisa mais objetiva. E aí ele escreve Órgano. Órgano é um livro que o Aristóteles vai escrever, vai discutir. Professor, preciso decorar Órgano? O Bacon vai fazer uma crítica e vai escrever um livro chamado Novum Organum. Então, vai precisar lembrar que o órgano é esse instrumento, esse livro que ele vai falar sobre lógica. E quais são os princípios da lógica aristotélica, que a gente pode também chamar de a lógica formal? É a lógica a partir de 3 princípios. Primeiro, da identidade. Segundo, da não contradição. Terceiro, do excluído. Professor, o que é o princípio da identidade? Identidade, uma coisa só pode ser alguma coisa. Se eu falo Mateus, só pode ser eu. Ah, professor, mas se tiver outro Mateus, Mateus Turini. Ah, mas tem outro Mateus Turini, professor Mateus Turini. E você vai dando características. Se você falar Mateus, só pode ser eu. Ok? Professor, mas A igual a A? A é igual a A. Olha só, eu me dediquei para escrever em linguagem matemática. Só para dizer que a matemática é uma ciência inferior. Filosofia está superiormente acima de matemática. Então, se A é igual a A, Mateus é igual a Mateus, professor, é lógico? E nós estamos falando do que, inferno? Opa, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de lógica. Nós estamos falando de lógica. Então é óbvio que pode ser. Por que pode ser, professor? Porque eu da identidade. Se eu falo Mateus, só pode ser eu. Pronto. Aí eu falo, Mateus é legal. Muito bem. Eu posso em seguida falar, Mateus não é legal? Se eu falar que ele é e não é, eu estou sendo contraditório. O que quer Aristóteles? Sair dessa conversinha dialética do Platão. Então o princípio que ele estabelece, não contradição. Ou Mateus é legal, ou Mateus não é legal. Ou é ou não é. Ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo, igual a dialética. Na lógica formal a gente elimina a contradição. Ou é ou não é. Pronto, simples assim. Então, mas professor, se você colocou Mateus é legal, e se não for isso? E se for o contrário? Aí vem o terceiro princípio. Princípio do terceiro excluído. Qual que é, professor? Ou essa afirmação é falsa, ou essa afirmação é verdadeira. É simples, ok? Não tem terceira opção. Ou é falsa ou é verdadeira. Não tem terceira opção. Qual é a terceira opção, professor? Não tem. Ou é falso ou é verdadeiro. A partir desses 3 princípios, Aristóteles elabora toda uma lógica. Que lógica que vai ser essa, professor? Pequenos, se eu fosse te apresentar esse quadro das contradições do Aristóteles, eu vou deixar para uma aula só sobre lógica, porque é como se a gente estivesse mesmo tendo aula de lógicas. Mas é só para você entender, pequenos. Ah, que lindo. Se eu digo que uma coisa é, aí eu elimino as contradições. Ou se eu digo que uma coisa não é, aí eu elimino as contradições. Aí vem meio que uma teoria dos conjuntos junto com lógica formal. Que é você pensar, pô, professor, se eu digo que todo mamífero mama, e eu digo que você é mamífero, então você mama. Entende isso? É aqui, ó. É nessa. Não é mama e não mama. O Aristóteles está tentando esvaziar toda a contradição presente na dialética. E onde que eu quero chegar? Que daqui eu já estou preparando vocês para a nossa próxima aula, que é sobre os silogismos da lógica, para a gente falar de dedução e indução. Qual vai ser a treta, professor? Bom, dedução. O que é dedução? O que é deduzir? Dedução é quando eu parto de uma informação universal e chego a uma conclusão particular. Professor, me dê um exemplo. Vamos supor que você está na escola e aí sua mãe vai lá te levar a marmita. E ela vai direto na sua sala. Vamos supor que você estuda na sala 5, ela vai direto na sala 5. Mas você nunca falou para sua mãe que você estudava na sala 5. Você fala assim, mamãe, como é que você veio na sala 5 direto? Bom, disse ela, você estuda no primeiro colegial. Primeiro A. Todo aluno do primeiro A estudando na sala 5. Você está no primeiro A, logo você estava na sala 5. E a partir de uma informação universal, eu fiz uma conclusão particular. Todo homem é mortal. Sócrates é mortal? Bom, Sócrates... Opa. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Ok? Isso é dedução. Deduzir. Pegar uma informação universal e
Professor, como é que você descobriu que ele é assassinato? Que ele é assassino? Porque todo mundo que é assassino tem uma faca. Ele tem uma faca, logo ele é assassino. Nossa, professor, mas não é só porque ele tem uma faca que ele é assassino. Por isso que eu estou dizendo, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será verdadeira. Não é que a conclusão é errada. Você percebeu o meu exemplo aqui? A premissa é errada. Na dedução, sempre a conclusão é verdadeira. Então, se as premissas estiverem certas, a conclusão será verdadeira. Sempre. O contrário disso é indução. E a gente não fala assim, nossa, ele me induziu, professor. Porque induzir é você partir do particular para poder concluir algo no universal. O senhor deu um exemplo. A fulana teve namorado. Teve 5 namorados. Os 5 traíram ela. Aí você fala assim, nossa, professor, que conclusão universal eu posso tirar aqui? Primeiro namorado traiu, segundo namorado traiu, terceiro namorado, quarto namorado traiu, quinto namorado traiu. Todos os namorados eram homens. Logo, homens traem. É óbvio que solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Então, quando a gente chega a essa conclusão, observando no particular, eu tiro uma conclusão universal. É igual pesquisa de intenção de votos. Eu pesquiso 2.000 pessoas e chego à conclusão de como que vai ser a eleição de 149 milhões de eleitores. Como, professor? Eu faço uma amostragem particular e chego a uma conclusão universal. Eu não sei se você percebeu. Existe um perigo aqui. Por quê, professor? Porque toda vez que você induz, toda vez que você faz uma indução, você universaliza a regra que você observa no particular. Qual o perigo, professor? Pode ter erro. Mesmo que as premissas sejam certas. Pode ser que a premissa seja certa. Os namorados de Júlia traíram ela. E Júlia namorou só homens. São certas. Mas dizer que todo homem trai tem um grau de risco aqui. Dedução é segura, mas ela não é inovadora. Indução é inovadora, mas ela não é segura. A nossa próxima discussão vai ser como é que eu tiro ou como é que eu concluo um conhecimento seguro e inovador. Isso fica para a nossa próxima aula. Beijo no seu coração. Até mais.